Sabe, eu tava planejando na real fazer um vídeo sobre gatos em animes e cartoons em geral, porque, bem, eu gosto muito de gatos. Então eu comecei a pesquisar exemplos e um deles foi a gata de Sailor Moon. À medida que eu pesquisava mais sobre, porque eu nunca tinha assistido de verdade, eu fiquei mais fascinado com a história do anime. Eu já conhecia, até porque minha namorada gosta bastante, já tinha me falado um pouco sobre, mas eu nunca tinha mergulhado de verdade na lore dessa história. E é bem interessante bastante pra eu querer fazer um vídeo sobre isso. Vamos lá, Sailor Moon foi criado por Naoko Takeuchi, que eu conhecia por basicamente ser a esposa do criador de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, mas obviamente ela é muito mais que isso. Naoko cresceu lendo mangás shoujo que as primas davam pra ela, e shoujo, pra você que não sabe, é um nome pra demografia utilizada no Japão pra mangá de menina. Ela percebeu então que ela queria desenhar os seus próprios mangás, mas como isso nem sempre dá certo por influência dos pais, ela estudou química e eventualmente até se tornou farmacêutica licenciada, mas nunca deixando de lado essa sua vontade de contar histórias. Ela chegou a lançar algumas one-shots e participar de algumas competições até, e one-shot, se você não sabe, é como se fosse um conto na literatura, sabe? É uma obra menor em tamanho e que geralmente começa e se encerra na mesma edição. A Naoko viu crescer dentro dela uma vontade adormecida de fazer algo relacionado a seres vindos do espaço e que tinham poderes. Um editor então sugeriu que essas criaturas vestissem o uniforme colegial japonês. Então um dia ela chegou com a ideia para o one shot de Sailor V. Mal sabia ela o que essa ideia simplória iria mudar na vida dela e de muitas pessoas ao redor do mundo. Sailor V fala sobre um estudante que descobre ter superpoderes que ela deve usar para salvar o mundo. Como você deve imaginar, isso virou Sailor Moon. Isso aconteceu porque a Toei Animation ofereceu uma adaptação para essa história, então a Naoko retrabalhou a obra criando mais super-heroínas. Em 1991, Sailor Moon começou a ser serializada. A história segue a Usagi, ou a Serena, enquanto ela se transforma na Sailor Moon para salvar o universo ao lado de outras Sailors. A história só cresceu ao ponto de hoje ser provavelmente o maior mangá shoujo de todos os tempos, mas Sailor Moon não é só um típico shoujo que foca só no romance. Ele tem romance, mas além disso tem as lutas. As inspirações da Naoko são os arredores dela, nomeando alguns personagens e objetos com nomes de minerais, por causa da sua formação, ou a cidade mesmo que a protagonista vive, que é inspirado na própria cidade da autora. E tem também a família da Usagi, ou da Serena, que é baseada na própria família da Naoko. Quando perguntada por que ter mulheres como protagonistas e destaque da história, a Naoko sempre respondeu que ela mesma era muito independente e queria passar isso para as leitoras através das personagens. A Naoko sempre lutou pelos direitos das mulheres porque não havia nada como Sailor Moon na indústria antes, e ela queria criar algo que empoderasse o seu público no geral. Apesar de ter feito bastante sucesso ao vir para o ocidente, Sailor Moon não ficou longe de algumas controvérsias. Vamos lá. A ocidentalização começou mudando o nome da Usagi para Serena, como eu falei, e espelhando as cenas com carros para que eles dessem a impressão de estarem sendo pilotados do jeito certo. Mas o pior foi na censura que ocorreu na dublagem quanto às representações que haviam na obra sobre temas e personagens da comunidade LGBT+. A mais gritante dessa censura sendo entre o relacionamento entre a Hakuna e a Michiru, que claramente tinham um relacionamento amoroso, mas que na dublagem foram mudadas para apenas primas, para não haver nenhuma insinuação à homossexualidade. Eventualmente, com a ira dos fãs, a dublagem foi refeita preservando os temas originais. Afinal, Sailor Moon foi criado para acolher qualquer fã, independente de como a pessoa seja. O anime de Sailor Moon sempre deu aos espectadores aquela vibe casual de slice of life, do dia a dia daquelas personagens, sendo incrivelmente animado e ambientado. O aesthetic de Sailor Moon, desde o mangá, era algo bem único. Os painéis mostravam detalhes bem exagerados, mas delicados ainda assim. Os designs de personagens eram bem criativos e bem lindo em preto e branco, mas as cores do anime deram mais vida àquela história da Naoko. A coloração, por exemplo, do quarto da Usagi, ou da Serena, demonstram quase que como ela é por dentro. Tudo bem vivo, bem rosa e claro, em harmonia com as outras cores, e os backgrounds sempre foram bem naturais e fluidos também, algo que era fácil de se olhar e de se admirar, como se fosse uma pintura. O show sempre buscou ser bem colorido, só usando cores mais escuras quando era para destacar algo vilanesco ou sei lá. Essas colorações sempre deram um ar confortável de se assistir, nem que seja um episódio ou um compilado de cenas do YouTube, como eu já vi várias vezes. Outro aspecto é como qualquer personagem, seja humano ou não, é muito expressivo.
É bem engraçado como uma personagem pode mudar de algo normal e neutro para uma expressão caricata bem rápido. Um aspecto que sempre ficou bem claro para mim quando minha namorada me mostrava clipes ou eu via fotos ou vídeos do anime era o estilo, no caso as roupas. É bem conhecido esse clichê do guarda-roupa de um personagem ser cheio de roupas iguais, mas assim como a Mabel de Gravity Falls, as protagonistas de Sailor Moon trocam de roupa com o passar dos episódios. Isso era e ainda é algo bem comum em cartoons. A maioria usa cores pastéis que combinam bastante com o resto da animação, e o esforço dos desenvolvedores em criar um estilo para cada personagem que falasse sobre a personalidade dele ou dela é simplesmente admirável. Como eu disse, eu pesquisei sobre a lore de Sailor Moon e achei muitos artigos e vídeos resumindo tudo, e é basicamente muita coisa. Então não dá para cobrir tudo nesse vídeo aqui. Mas é bem interessante e muito criativo. Se você não planeja assistir nem nada, pelo menos, sei lá, pesquisa. Isso pode inclusive te motivar a ver a obra, como tá me motivando pra falar a verdade. Enfim, eu só queria mostrar minha curiosidade e principalmente admiração por essa história de sucesso que é Sailor Moon. É uma história de certa forma revolucionária e que dá boas-vindas a qualquer um que queira embarcar nela. E se você é um desses, você tem uma grande jornada pela frente.